Seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade na pregação de domingo passado, que nós começamos e não encerramos, que é o amor sem hipocrisia. Aí nós vamos partir para a segunda parte. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, o amor sem hipocrisia, Romanos 12, nós fomos até o versículo 11, mas nós vamos ler completo aqui, do versículo 9 ao versículo 16, onde fecha uma parte dessa pregação. Romanos 12, do 9 ao 16. O nosso foco é do 13 até o 16. Vamos tentar ver se a gente fecha. Do 11 ao 16. Nós só fizemos versículo 9 e 10 só semana passada. Tempo corrido, mas hoje pela manhã, em nome de Jesus, a gente vai dar seguimento. A palavra de Deus nos diz assim, Romanos 12, do 9 ao 16. O amor seja... Eu vou ler completo, os irmãos acompanhem, independente da sua versão, tá? Aqueles que não têm Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. Romanos 12, do 9 ao 16. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios segundo os seus próprios olhos. Amém? Oremos novamente dessa feita por iluminação e compreensão da parte de Deus. Oremos. Te louvamos, Senhor, por toda essa primeira parte. E nesta manhã, ó Deus, te pedimos iluminação do céu, do alto, porque nós já sabemos que a Tua palavra é revelada e inspirada. Mas nós precisamos, ó Deus, ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para compreender, ó Deus, guardar essa palavra nos nossos corações e viver por meio dela. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Só lembrando que a gente percebeu aqui que o apóstolo Paulo aqui, ele dá minis mandamentos. São virtudes que nós temos que viver. O apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao 11, tinha falado só de teologia na veia. A teologia pura, na veia, ele vinha falando, expondo a teologia, mas aqui ele chega agora no modo prático de viver, como nós temos que viver, tá? E nós vamos observar aqui que tem 3 fundamentos básicos para a igreja de Cristo. O primeiro foi a primeira parte do verso 9 ao 11, onde nós observamos o amor como fundamento. O amor é o fundamento. A segunda parte é o fervor. A igreja tem que ter um fervor espiritual dentro dela. A igreja não pode viver numa letargia, não, mas tem que ter um fervor. E tudo isso vai se concretizar numa harmonia como fruto. Fruto que nós temos que dar para a glória de Deus. Frutificar uns para com os outros. No verso 9 e 10 a gente falou justamente isso. O amor sem hipocrisia. E a gente falou um pouco sobre o problema do falso amor, né? Paulo aqui afirma que o amor é a base de sustentação de uma igreja.
o amor sem hipocrisia. Como está aí no versículo 9? A palavra aqui é fingimento, né? Hipocrisia, o amor sem máscara. Nós não podemos dizer que amamos e logo que saímos da igreja nós falamos mal do nosso irmão. Que amor é esse? Isso não é amor. Então, o amor verdadeiro, o amor fraternal, o amor entre irmãos. E aqui a palavra vai mais além. Não é simplesmente amor, o amor para com o irmão de sangue. Não, é um amor entre irmãos. Vai além da irmandade entre irmãos. É além, além. Então, Paulo está dizendo justamente isso, que o amor não pode ser um teatro. Nós não podemos fingir. A palavra hipocrisia é justamente isso no grego, né? Aqueles que usavam máscaras, né? Eles estavam no teatro grego e no teatro romano e usavam máscara na hora das apresentações. E você não sabia se eles estavam sorrindo, se eles estavam chorando ou se eles estavam dizendo alguma coisa, porque existia uma máscara. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, tá? O amor que sustenta a igreja, tá? Mesmo que nós venhamos a ser rejeitados por essas pessoas, mas nós temos que amar de fato e de verdade. Amar o irmão, tá? Amar verdadeiramente. Essa é a marca da igreja. A marca da igreja, não um amor superficial, não, mas um amor real, um amor real. Eu até falei que é possível a gente vir para a igreja, frequentar a igreja, né, fazer parte da igreja, mas não amar as pedras vivas da igreja. E esse amor aqui, que é o amor sem hipocrisia, o amor sem fingimento, esse amor aqui, ele não tem preferências. Não, nós amamos como Deus nos amou. É um amor sem preferências. Nós não pegamos uma pessoa em especial. Claro que nós temos amizades maiores com outras pessoas, mais comum do que outros, mas não há diferença nesse amor entre pessoas. Nós amamos. E essa é a parte, tá? Nós temos que escolher amar verdadeiramente. E no verso 9, ele vai falar, só relembrando também, né, que nós temos que justamente apegar-se, odiar o mal, aqui é abominar o mal. Toda prática de mal nós temos que abominar. A palavra no grego é essa. Ele diz lá no finalzinho, né? Odeiam o mal e apegue-se ao bem. Odiar aqui é literalmente fugir literalmente. Nós temos que ter aversão ao mal. Aversão ao mal, odeiem o mal. Tá? Não é simplesmente, eu falei, evitar o mal, não é. Não é preferir deixar o mal, evitar o mal. Eu prefiro não praticar, não é isso. É sentir literalmente aqui no grego repulsa sobre o mal. Ter aversão ao mal. Isso tem que ser uma determinação do nosso coração. E ele diz apegar-se ao bem. A palavra apegar-se aqui é como se o bem sempre estivesse colado nas nossas vidas. Nós nos apegamos ao bem. Sempre estamos com ele. Sempre andamos com o bem. Ligado. Ele está ligado diretamente às nossas vidas. Eu até peguei o exemplo de Ruth. Que essa palavra tem a ver com o que Ruth disse, né, para Noemi: aonde tu for morrer, eu morrerei com você. Eu vou estar com você, apegado a ela. A palavra é a mesma. Aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu estarei com você. Então, a gente vê que não é simplesmente uma conveniência com o bem, não. Mas é estar ligado com o bem, sempre ligado às nossas vidas. Tá? Aqui é um ponto que, geralmente, os pregadores contemporâneos, eles fogem, né, desse tipo de pregação. Por quê? Porque geralmente eles são o que? Politicamente correto. Querem agradar a todos. Tá? Eles são maleáveis. Eles são, para onde levam eles estão. Eles não levam esse bem como fato absoluto. Não, eles são maleáveis. Né? Eles se adaptam a qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo está indo de contra isso. Contra isso. Então, amar genuinamente as pessoas. E
odiar o mal, amar verdadeiramente. É isso que ele está dizendo. Apegar-se ao bem, é isso que a gente vai viver. Tá? Esse amor genuíno, o amor fraternal. O amor fraternal. No verso 10 nós falamos, rapidamente também, sobre justamente amar uns aos outros, né? Que é o grande mandamento. O grande mandamento, o apóstolo Paulo vai dizer: quer cumprir toda a lei, ame o seu irmão. Amar o seu irmão é o cumprimento de toda a lei. Então, quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos cumprindo o decálogo, cumprindo cabalmente o decálogo. Ame os seus irmãos. Aí ele vai dizer aqui: e quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. A gente falou sobre isso também, né? Colocar o irmão sempre em primeiro lugar. Colocar o irmão sempre em primeiro lugar, porque geralmente nós queremos ser o que? O centro. Né? Nessa igreja aqui dos romanos havia judeus e gentios, havia várias classes sociais, gregos e bárbaros, mas as diferenças, elas acabam quando nós damos honra ao irmão, ao irmão, ao irmão. Todos os laços, elas estão entrelaçados nisso. Quando nós colocamos, amamos os irmãos e damos honra ao irmão, isso tudo é quebrado. A questão do orgulho humano, tudo é quebrado, tá? E eu acho que é uma das partes mais desafiadoras da vida do crente, né? É justamente isso, honrar, dar preferência ao outro, tá? A ideia aqui é de tomar a frente e deixar o outro e colocar o outro na frente. Não. É a vida do meu irmão. Eu me importo com o meu irmão. Tá? Eu me importo com o meu irmão. Tomar a iniciativa de colocar o irmão em primeiro lugar. Reconhecer a vida daquele irmão. Reconhecer, reconhecimento, valorizar, reconhecer. Isso é honrar. Ele está acima de mim. A maioria das contendas de todas as igrejas acabariam se nós seguíssemos esses dois versículos aqui, o 9 e o 10. Porque isso vai de contra a natureza caída humana, contra a nossa natureza. O impulso natural do homem é o que, pastor? É querer reconhecimento, é querer ser honrado, é querer ser o centro. É criar, às vezes, uma competição, é querer status, é querer ser visualizado, é querer aprovação. Geralmente é isso, na dinâmica do mundo aí fora. E isso pode invadir a vida de uma igreja, de uma comunidade cristã. Por isso tem os mandamentos aqui. Paulo dá mandamentos aqui. São virtudes que nós temos que ter. Ele falou teologia e disse aqui: tome a prática agora, igreja, vivam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quantas divisões nascem em algumas igrejas? Não por divergências teológicas, não, mas por briga por posição. Quem é o maior? Por influência, quem é o melhor? Quem tem mais influência? É por reconhecimento, geralmente é por isso. E Paulo inverte aqui a pirâmide. No meio da comunidade cristã, inverte completamente. A corrida não é para quem seja honrado, não. É para colocar o outro na frente, honrar o primeiro, honrar o irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é uma competição para quem vence, não. É uma competição para quem honra mais o irmão. Quem coloca o outro na frente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem não prefere a proeminência, tem pessoas que preferem a proeminência, tá? Honrar. A gente falou que existe contextos diferentes. Honra teu pai e tua mãe, dá honra, né? Nós falamos justamente em Romanos 13 que nós temos que honrar as autoridades, mas que no final de tudo, lá em Apocalipse, a gente colocou, não vou colocar, mas nós vimos que lá em Apocalipse 4, que só o Senhor é digno de receber glórias, honra e o poder, porque foi Ele que criou todas as coisas. No final de tudo, a honra, a glória, o louvor e a adoração é para Ele. Mas aqui, agora, nós honramos os nossos irmãos, tá? Honramos os nossos irmãos. Por isso nós temos que ter
relacionamento na nossa comunidade de fé. A igreja local, a primeira igreja batista de Araripina, né? Nós temos que fazer uma avaliação do nosso coração, se nós estamos verdadeiramente focados no nosso irmão para que ele floresça, né? E não para que ele tropece, não, mas para que ele floresça, para que ele dê frutos para a glória de Deus. Torcer pelo sucesso do irmão, tá? Não ter ressentimento, porque às vezes há um ressentimento velado no coração do homem, porque o coração é enganoso. Então isso é o amor sem hipocrisia, isso é o amor que honra o irmão, tá? O amor sem fingimento. E é exatamente nos momentos mais difíceis que isso é provado nas nossas vidas, quando ninguém está olhando. Porque é muito fácil você estar na frente da comunidade de fé, como igreja, e você só fazer esses passos na frente da igreja. Não, mas é quando ninguém está olhando. Quando o sucesso do outro não te beneficia em nada. É nesse momento que nós mostramos. É nesse momento que nós mostramos como é nossa reação diante de Deus. Como está o nosso coração quando o irmão está avançando, crescendo. Tá? Não é um grito ou uma declaração pública, não. Mas é algo velado, onde a gente tem isso independentemente da plateia ou independentemente de estar no meio da comunidade de fé. A parte seguinte, onde a gente vai dar continuidade, é do verso 11 ao verso 13, tá? Que é o zelo, o ardor, como postura e a intensidade de uma vida cristã. Olha o que ele nos diz, do verso 11 ao verso 13, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, não, ao contrário, sejam fervorosos, de espírito, servindo ao Senhor. Aí ele vai dizer, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. A primeira coisa que a gente vê aqui é o perigo da letargia no meio do povo de Deus. A letargia espiritual, tá? Ou como os pregadores chamam, a mornidão da igreja. Nós não podemos. A letargia espiritual. Quanto ao zelo, ele diz no versículo 11, não sejam preguiçosos. Aí ele vai dizer, sejam fervorosos de espírito. O apóstolo Paulo está alertando para um dos maiores perigos da vida cristã. E geralmente não é a apostasia, não, porque a apostasia o pessoal já vai sair da igreja e já vai blasfemar contra Cristo. Não, e nenhuma declaração de heresia, porque a heresia aqui a gente corta pelas raízes. Não é isso, mas é o esfriamento espiritual. O perigo é esse, o esfriamento espiritual. Não sejam preguiçosos, sejam fervorosos. Tá? A palavra é essa, a letargia, que às vezes acontece gradualmente na vida da pessoa, na vida da comunidade. Gradualmente, às vezes a gente não percebe, porque começa você negligenciar o zelo com a casa de Deus, a vinda para os cultos, aí você começa a se afastar, acaba aquele fervor que tem dentro de você. Isso aparece justamente lentamente, gradualmente, são passos, pequenos passos dados. Tá? A pessoa às vezes nem percebe, e quando percebemos, está só a casca. O miolo ali já foi todo corroído, porque a letargia espiritual, o fogo apagou, o fervor espiritual apagou. Pastor, nós perdemos a salvação? Não, mas para recuperar esse fervor espiritual, às vezes pode demorar tempos, e quando a gente volta para a igreja, volta todo quebrado, ou às vezes quando vem quebrado e vem lambuzado. Sejam fervorosos, aqui é como se fosse você colocando água numa vasilha que está fervendo, borbulhando, a palavra é essa no grego, borbulhando, o fervor espiritual por dentro da igreja.
em ponto de ebulição, em ponto de vir e ebolir aquela água fervendo. É isso. É uma busca ativa, é uma vida ativa dentro da igreja. É uma vida cheia de energia, uma energia positiva dentro da igreja, pegando fogo uns nos outros, fervorosos. Nós não podemos perder a temperatura espiritual, meus irmãos. Lembram, né? Nem morno, nem frio. O Jesus, ele disse isso. Nem morno, nem frio, mas fervorosos. É isso que é a igreja, que Cristo quer da sua igreja. É uma das vezes que Jesus exorta a igreja severamente. É o perigo da letargia espiritual, o perigo da mornidão espiritual. Eu gostaria até de ler Apocalipse 3, 15 e 16, quando ele diz para Laodiceia. Vamos ler aqui, igreja, juntamente? Vamos ler todos juntos numa só voz. Aqui está aqui no Data Show, mas se quiserem abrir, abram, tá? Mas vai estar aqui no Data Show e a gente lê aqui nessa mesma versão na NAA. Vamos lá? Conheço as obras. É isso que Jesus fala. A mornidão, a frieza espiritual não é uma posição segura dentro da igreja, não é. É uma posição que provoca reação do Senhor, e reações fortes. A gente não pode tirar isso do texto, não. Vocês não são, vocês não estão, nem frio nem morno. Eu quero vocês fervorosos, porque vocês vivem assim, eu estou a ponto de vomitá-los. É isso. O que esfria esse fervor, esse ardor espiritual? O texto ele não mostra aqui claramente, mas quando a gente lê todas as escrituras, a gente vê algumas coisas que são padrões: pecados não confessados, distanciamento da igreja, negligência nas disciplinas espirituais, oração, palavra, comunhão, são os pilares. Oração e palavra, oração e palavra. E uma igreja viva como corpo em comunidade, em comunhão. Isso é básico dos básicos. A gente não poderia, nem precisaria falar disso. Eu leio a palavra, eu falo com Deus, eu recebo as respostas de Deus e eu falo com Deus através da oração. E eu tenho uma vida ativa no meio do corpo de Cristo. Isso é básico. Às vezes nós tiramos isso por causa do conforto material, porque eu estou numa zona de conforto. E às vezes a minha zona de conforto, às vezes reduz essa sensação de dependência de Deus. O que é que causa justamente isso? É justamente essas disciplinas espirituais que não temos. Ou às vezes uma decepção com a comunidade de fé. Pessoas que não amadureceram espiritualmente e pensam que a igreja é um local perfeito. Não, a igreja é local de imperfeitos que estão crescendo e avançando, prosseguindo para o alvo, em construção. Construção é uma comunidade de fé. Comunidade de fé falha ainda, mas que está crescendo, que está avançando, que não está estagnada. Não, mas que está avançando espiritualmente e crescendo. As pessoas se decepcionam, ou com o irmão, ou com o pastor, que é uma bênção, aí saem da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja de Cristo é aqui onde nós nos fortalecemos. É aqui onde nós criamos e temos essa intimidade, união e comunhão. A família de Cristo está aqui no meio do povo de Deus. Mas às vezes causa alguma indiferença, ou eu mesmo crio uma indiferença com o irmão. E às vezes, quando eu sou grato com o irmão, há julgamentos por causa da minha gratidão, pensando que há preferências pessoais em meio do povo de Deus, e não há. Essas coisas têm que ser curadas, esses casos têm que ser sarados. E isso começa com reconhecimento honesto do nosso estado diante de Deus. Como nós estamos diante de Deus. O apóstolo Paulo fala isso aqui intencionalmente. Ele está argumentando justamente isso.
Argumentando isso, eu quero que vocês tenham fervor espiritual, eu quero que vocês sirvam ao Senhor, que a vida de vocês esteja ancorada nesse âncora das nossas almas que é Cristo, e tudo isso vai deixar de existir diante do meio do povo de Deus. É isso que ele vai dizer, e ele diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos. Ele vai dizer: servindo ao Senhor, servir ao Senhor não como escravo, mas como lugar de honra, agora que Ele nos tirou da escravidão, servindo ao Senhor, o amor fraternal, o ardor espiritual, o fervor espiritual. Tudo isso é embasado justamente quando nós servimos verdadeiramente aquele que é dono de tudo e aquele que sustenta as nossas vidas. Tudo isso só faz sentido se nós estivermos ancorados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ao serviço ao outro, quando nós olharmos os outros e lembrar: eu estou servindo ao Senhor. Estava com fome, mas eu alimentei o próprio Senhor. Eles estavam sem vestimenta, eu vesti porque eu estou vestindo ao Senhor. Eu dei um prato de comida porque eu alimentei o Senhor, o serviço ao Senhor. Quando nós tivermos esse pensamento, a nossa vida será mudada, transformada. O serviço ao Senhor, estou servindo ao meu Senhor. Estava com fome e me deram de comer. Estava nu e me vestiram. Estava fora de casa e fui hospedado. Isso resolveria muitos casos dentro da igreja e acabaria o esgotamento espiritual de algumas pessoas, porque as pessoas pensam que estão fazendo para homens. Não, nós estamos servindo ao Deus poderoso que cuida da igreja, que cuida de nossas vidas, aos nossos irmãos na fé. Acabaria o esgotamento de servir à igreja, porque tem pessoas que servem por obrigação, e não é isso. Nós servimos ao Senhor, nós servimos e somos movidos pelo Senhor, não pela obrigação de estarmos aqui. Não existe obrigação, mas existe uma sensação boa de estar no meio do povo de Deus. Se vier por obrigação, está errado. Se vier por medo, está errado. Se servir por medo, se servir por obrigação, tudo isso nós não ganharemos a aprovação do Senhor, porque nós servimos ao Senhor. Muitas pessoas chegam a um grau de desgaste espiritual, porque pensam que estão servindo pessoas, e nós estamos servindo ao Senhor, estamos servindo ao nosso irmão, que faz parte da família do nosso Senhor e Salvador. O esgotamento espiritual acontece na vida da igreja porque eles pensam que estão fazendo para pessoas, e nós estamos fazendo e servindo o Senhor. É o Senhor que nós servimos, sem reservas, com toda a nossa energia, com todo o nosso ser. E é isso que sustenta a igreja. Quando nós servimos ao Senhor, mesmo que a pessoa nos decepcione, eu continuarei servindo ao Senhor, continuarei servindo ao meu irmão, continuarei. Não pelo meu esforço, mas porque Deus me dá força para prosseguir. Mesmo que a pessoa pareça ser ingrata, você faz 99,999. Quando 0,1 aparece 0,0,1, começa a aparecer os julgamentos, a ingratidão. Mesmo assim eu vou servir com dedicação, mesmo diante da ingratidão, mesmo diante das decepções. Mas o serviço um ao outro, na sua raiz está em Cristo, no Senhor. Quando eu cuido do irmão, eu estou fazendo para o Senhor. Quando eu abro a minha casa, eu estou abrindo a minha casa para o Senhor, para hospedar alguém. É isso que a gente faz. O fundamento é o Senhor. A resposta de servir ao Senhor. Por isso ele dirá: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e será abençoado. É isso que ele diz. Depende tudo isso que nós fazemos da fidelidade do Senhor em nossas vidas, porque nós servimos a Ele.
No versículo 12, ele traz uma tríade de como nós temos que viver. Uma tríade aqui, é um tripé: perseverança, alegria, paciência na oração. Olha o que é que ele nos diz no verso 12, continuando. Isso são virtudes e coisas que nós temos que viver diariamente. Ele falou da doutrina, eu tenho uma doutrina, agora eu tenho vida. Tá? Vida, viver. Justamente por isso, olha o que é que ele diz no verso 12. Ele nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Tripé. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. São 3 elementos, 3 fundamentos, e eles são inseparáveis, eles caminham juntos. Eles são interdependentes, eles andam juntos, mutuamente. Alegrem-se na esperança. A alegria cristã tem uma fonte específica, a esperança. Não é alegria circunstancial, não. Não é alegria porque eu estou passando uma fase boa na vida, não. É uma alegria ancorada na certeza que é esperança. A certeza de um futuro garantido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar do presente, apesar do tempo, tudo aquilo que pode roubar algo das nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui descreve justamente isso. Alegrem-se na esperança, alegrem-se na certeza. Tá? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele vai dizer que a glória futura chegará nas nossas vidas, será revelada no meio do seu povo, e é incomparavelmente melhor do que qualquer sofrimento atual. Alegria e esperança, alegria na esperança. É a capacidade de viver aqui no presente, com a consciência de um futuro e de uma certeza absoluta em Cristo Jesus, o que Ele já garantiu. Isso é esperança. E nós temos que ter essa esperança. Esperança é certeza na Bíblia. Certeza que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Certeza que Ele começou a boa obra e Ele vai finalizar até o dia do Senhor. Isso é esperança. Aí Ele vai dizer: sejam pacientes na tribulação. Por quê? Porque vai passar. Vai passar sob a tribulação sobre as nossas vidas. Isso aqui é a resistência ativa de um crente, de um cristão. A capacidade de suportar o peso sem colapsar, sabendo que Deus não dá uma carga maior do que você possa levar. Não dá. Nós não vamos colapsar, não. Aquele atleta que persiste no treino, que se esgota, mas sabe que conquistou algo. Então é isso que ele está dizendo. Sabendo que Deus sempre está no barco das nossas vidas. A tribulação aqui não é apenas tolerada, não. Ela vai ser atravessada com perseverança. E paciência. Paciência. É isso que Deus nos dá. E no final ele fecha, né? Perseverem na oração. É o combustível que torna as outras coisas possíveis. Alegria, esperança, paciência na tribulação. Essas virtudes não são produzidas por esforços morais, não, ou legalista de um homem, não é. São os frutos da comunicação diária e contínua com Deus. Eu oro, eu falo com Deus. Eu oro, eu falo com Deus. Não é uma oração mecânica, não. Repetitiva, não. Com palavras religiosas ou bonitas, eloquentes, não. É manter um canal ativo com Deus, o canal aberto, quando você fala com Deus, voltado para Deus. As orações, que às vezes a gente pensa que não são respondidas, mas no tempo de Deus Ele responde. Quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, mesmo quando a fé vacila, continue orando, continue clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. E se Ele não responder, e Ele sempre responde, é porque aquilo não era melhor para as nossas vidas. E o não de Deus, ele é terapêutico. Nós temos que levar os nãos, porque se todas as coisas que eu pedisse a Deus, Ele tivesse me dado, com certeza eu não estava hoje aqui. Porque nós somos vacilantes.
mas Ele é fiel. Ele é fiel, fiel. Quando nós chegamos no verso 13, ele vai falar da hospitalidade como ato espiritual. Olha o que ele diz no verso 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Começa pela casa de Deus. Começa pela casa de Deus. Sempre começa pela casa de Deus. Sempre há alguém para ajudar. Ajudem a suprir as necessidades. E ele diz aqui, ajudem e pratiquem a hospitalidade. Essa questão de hospitalidade aqui é literalmente você se associar com o irmão na palavra, no grego. Lá no mundo grego romano, as pessoas não se associavam com aqueles que passavam necessidade, não. Não, nunca se associavam. Literalmente nós nos associarmos com os nossos irmãos. Pratiquem a hospitalidade. É isso que ele está dizendo aqui. No mundo antigo não tinha hotéis, não. As casas dos irmãos eram abertas para hospedar. Não é que nem hoje, quando os missionários itinerantes vinham pregar a palavra de Deus. As casas dos irmãos sempre estavam abertas para hospedar os irmãos. A hospitalidade é isso que nós temos que praticar. Hospitalidade. Hospitalidade. E a palavra aqui é pratiquem, perseguir a hospitalidade. Buscar pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Aqueles que vinham, aqueles viajantes que eram perseguidos, os irmãos abriam as suas portas para hospedar. E ajudar também a suprir as necessidades dos santos, que vai além da hospitalidade, vai muito além. Participar literalmente aqui materialmente da necessidade da comunidade de fé. Pastor, nós já fazemos isso, doando nossas cestas básicas, mas às vezes é uma visita, às vezes é uma palavra de conforto, mas aqui ele está falando materialmente aqui, a palavra aqui, eu não posso fugir do que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem sempre a hospitalidade. Cuidem um dos outros. É interessante que um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele diz assim, ele chama aqueles que não eram cristãos, os pagãos. Vejam como eles amam uns aos outros. Eles amam uns aos outros. Os pagãos, eles mesmos dão testemunho de nós. Vejam como eles amam uns aos outros. Eles abrem as suas portas para receber aqueles que nem são da comunidade de fé. Era visível no meio do povo de Deus a generosidade e o cuidado mútuo com a comunidade de fé. Era tão evidente que chamavam a atenção dos pagãos, daqueles que não eram, chamavam a atenção. Eles olhavam e diziam, eles são diferentes. Eles amam uns aos outros, eles suprem as necessidades dos outros, eles abrem as portas das suas casas para receber aqueles que até não são. Eles são diferentes. A comunidade de fé causava impacto nas outras pessoas, nas outras nações. E nós temos que causar esse impacto. Só trazendo alguma coisa para que a gente possa encerrar. Depois a gente continua, tá? O verso 14 e 15. Por causa do tempo, nós temos nosso EBD. Mas como está o nosso fervor espiritual? Como está a nossa generosidade dentro de nós, na hora da oração, na hora de amar o irmão, na hora de colocar o irmão na nossa frente? Ou simplesmente nós estamos vivendo no meio de uma formalidade? Até a minha oração é uma formalidade. Você se entusiasma na leitura da palavra? Você tem desejo de abrir a palavra de Deus? Ou é algo obrigatório, sem gosto, que não causa mais impacto na nossa vida? Nós temos que mudar de direção nesse sentido, se estiver acontecendo alguma coisa dessas. Se eu perdi o fervor na hora de orar, se eu perdi a vontade de ler a palavra de Deus, como é que está o nosso senso
de servir ao Senhor. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo por obrigação. O serviço ao reino de Deus se tornou algo exaustivo, algo que trouxe uma exaustão espiritual para a minha vida. Se estiver acontecendo isso, nós temos que mudar de rota, de direção, para fazer diferente. É obrigatório o meu servir, o meu amar é um amar que eu amo somente na presença, o meu servir é uma rotina. E quanto à hospitalidade, as nossas casas, como estão? Ou a nossa visita aos irmãos, como estão? Como é que estão as nossas vidas? Nós estamos vivendo um cristianismo privado. O cristianismo não é privado. É uma vida em comunidade, como corpo dividido, com vários membros, cada um com a sua participação. O que disso tudo que foi falado, isso está nos incomodando e que tem que ser mudado nas nossas vidas? O amor, sem hipocrisia, apegando-se ao bem, odiando o mal. Quanto à honra, nós queremos o lugar de privilégio, a exaltação, ou nós estamos honrando os nossos irmãos? Como é que está a nossa vida? Quanto à preferência um dos outros ou a minha própria? Quanto ao zelo da igreja sobre a casa do Senhor? Jesus tinha zelo pela casa do Senhor. Como é que está o zelo pela casa do Senhor? Como é que está a nossa vida dentro da casa do Senhor, no servir? O apóstolo Paulo disse: não sejam preguiçosos, ao contrário, uma vida de fervor espiritual, fervendo, borbulhando. O perigo da letargia, eu estou sendo ou vivendo uma vida de letargia. Eu estou me alegrando na esperança, na certeza do amor de Deus, na concretização dos seus planos na minha vida. Eu estou fazendo isso. Como é que eu estou servindo ao meu irmão? Como se eu estivesse ou estando servindo ao Senhor? Ou é por obrigação? Ou é simplesmente por fazer? Não, como está a minha vida diante de Deus? Como está? Eu estou me alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação, porque vai passar, ela é leve e momentânea, ela é passageira, o fardo não é maior, ele não dá um fardo maior, não. E a perseverança na oração, como está? Na leitura da palavra, como está a nossa vida diante de Deus nessa manhã? O que é que nós temos que mudar? Que isso seja hoje, que aconteça hoje, que nós possamos individualmente fazer esse checklist dos nossos corações, para que nós possamos alterar. Quais os pontos fracos nisso que foi falado, que eu tenho que mudar? E quais os pontos fortes que eu tenho que perseverar, continuar e progredir? Nós temos que fazer um checklist dessas coisas nossas e viver. Amém, igreja do Senhor? É isso mesmo. O amor é a base de sustentação de tudo isso que foi falado. Vamos orar em nome de Jesus para que nós possamos nos dividir em salas de escola bíblica dominical. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelos jovens que estão aqui hoje, pelas férias. Eu já estou vendo uns aqui, ó Deus. Muito obrigado que o Senhor os trouxe das suas cidades, de longe. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão passando alguns dias por aqui. Obrigado, Senhor, pela vida de Thales, de Yasmin, pela vida de Priscila, que se encontra aqui. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui, daqueles que nos visitam nessa manhã pela primeira, segunda vez. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue sustentando a Tua igreja, sustentando aqueles que nos visitam, aqueles que estão congregando, ó Deus,
na casa do Senhor, casa de oração, casa de palavra, casa de adoração, casa de comunhão, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento nós colocamos a escola bíblica dominical, ó Deus, diante de Ti, na Tua presença, que o Senhor ilumine os professores, continue capacitando cada um deles, ó Deus, e cada um dos irmãos que vão ficar nas suas salas, ó Deus, que eles possam aprender mais e mais da Tua palavra, ó Deus, através da escola bíblica dominical, esse patrimônio, ó Deus, da Igreja Batista. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela segunda parte, onde nós agora vamos nos dividir em salas de EBD. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados. Estamos divididos.